O mercado financeiro está preocupado. A expectativa é alta para a primeira reunião do Copom, Banco Central de 2026, para a revisão da taxa de juros, a taxa Selic. Será que um cenário de mudanças em um ano político, a taxa de juros realmente vai começar a cair? Será a quebra de um longo ciclo, desde junho de 2025, onde a taxa Selic permaneceu cravada em 15%? Nesse vídeo você vai ter a minha opinião sobre se a taxa de juros cai ou não, os riscos envolvidos e também o que fazer com o seu dinheiro nesse cenário. Na próxima quarta-feira, 28 de janeiro de 26, um grupo de pessoas se reúne em uma sala fechada em Brasília e toma uma decisão que muda a vida de todos nós. É a reunião do Copom. Eles vão decidir a nova taxa Selic. Na verdade, a meta para a taxa de juros que acaba servindo como parâmetro para todas as decisões financeiras. Por exemplo, se você investe, o emissor que se utiliza dessa taxa como um parâmetro para calcular o rendimento. Se você toma dinheiro emprestado, o banco se utiliza dessa taxa para calcular quanto a mais você vai pagar quando devolver o dinheiro. É claro que eles sempre colocam um bom cascalho em cima. Bom, se você me acompanha por aqui no canal, já está entendendo o jogo. O mercado está nervoso. Mas para quem tem mais de 40 anos e busca segurança, momentos de tensão costumam esconder as melhores oportunidades. Então, não perde os nossos próximos vídeos. Já desce aqui, aperta o botão de inscrever-se e ativa o sininho para você ser avisado sempre que vídeo novo for ao ar. Pois aqui eu trago conteúdo que te ajuda a proteger e multiplicar o seu dinheiro. E 2026 você vai precisar desse conhecimento. Bem, o que podemos esperar dessa reunião do Copom? Qual o seu palpite? A taxa de juros permanece em 15% ou cai? Se cai, vai para quanto? Olha, é importante a gente embasar tudo isso antes de dar a sua opinião. Se você não sabe, a taxa de juros é utilizada principalmente para travar a inflação. Funciona mais ou menos assim. Quando os preços aumentam muito, as pessoas acabam ficando com menos dinheiro no bolso, pois gastam mais para comprar as mesmas coisas. Isso quer dizer, preço das coisas aumentando, sinal de inflação aumentando. Mas qual seria o caminho mais natural se você ficasse sem dinheiro? Ora, pegar dinheiro emprestado, é claro, do seu tio, do pai, do avô, do sogro ou do bancão. Claro que no banco você tem que devolver o dinheiro e, além disso, devolve com juros, pois ele cobra uma espécie de aluguel pelo empréstimo desse dinheiro. Nada é de graça. E esse aluguel são os juros. Para evitar que muita gente vá ao banco pegar dinheiro emprestado quando a conta aperta, o Banco Central aumenta os juros, ou seja, ele aumenta o aluguel que qualquer banco pode cobrar pelo empréstimo desse dinheiro. Então, você evita de ir buscar dinheiro emprestado e busca outra saída: reduzir o consumo, ou seja, só consumir o que o seu bolso alcança, mesmo que o preço das coisas aumentou e você agora consegue consumir menos do que consumia antes. Nesse momento, a loja vende menos, a fábrica produz menos, enfim, vira um efeito cascata. Isso trava a economia, é verdade. Agora, para que a loja venda mais, ela só vê uma saída: é baixar o preço para que o produto dela caiba no seu bolso, ou seja, no seu orçamento. Então, assim, a inflação começa a reduzir. Inflação baixa não quer dizer que as coisas não aumentem de preço. Eles aumentam menos do que em outras épocas. E tudo isso a gente enxerga nesse gráfico aqui. Desde a fixação da taxa Selic em 15%, a inflação no Brasil, que é medida pelo IPCA, tem recuado. Pelo menos é o que os números do IBGE mostram, que é quem apura o IPCA. Mesmo que algumas pessoas dizem que esse número não representa o aumento real do preço das coisas, pois no bolso sentem que estão gastando muito mais do que esse percentual. Bom, aproveitando, deixa o seu comentário aqui para mim saber se você se orienta por esse índice ou pelo que você sente quando vai ao supermercado, por exemplo, e vê que o preço das coisas aumentou ou baixou.
baixou, está difícil nos últimos tempos, né? Mas então, o fato é que a inflação está caindo, parece um efeito da taxa de juros alta. Mas como saber se a inflação está em patamares aceitáveis para poder reduzir a taxa de juros? Aí que vem a meta que o Banco Central também tem, que é que a inflação IPCA fique em 3%, permitindo uma variação de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Como você pode ver nesse gráfico aqui, o IPCA nos últimos 12 meses está em 4,26%, acima da meta estipulada pelo Banco Central, mas dentro do limite de 4,5% com a variação aceitável. Mas seria fácil revisar a taxa Selic decidindo manter, aumentar ou reduzir, olhando somente para o cenário atual ou passado. Mas o que mais se olha nesse momento são as projeções. E para isso, há o relatório Focus, publicado semanalmente, com as expectativas das maiores instituições financeiras do Brasil sobre o comportamento desses números para o futuro. Claro que aí tem um tanto de achismo nesses números também, ou apostas. Eu já fiz um estudo e identifiquei que essas projeções acertaram em 77%. Quer dizer que existe uma margem de erro e ela não é baixa. Aliás, toda segunda-feira eu publico um vídeo curto aqui no canal trazendo essas taxas atualizadas. Se você quer saber, já se inscreve aqui para não perder nenhum desses vídeos. No último relatório do dia 19 de janeiro, e essas projeções vêm se mantendo assim por mais semanas, o Banco Central vem projetando a taxa Selic a 12,25% até o final do ano de 2026. Bem, para isso acontecer, eu fiz um estudo baseado em uma técnica de progressão matemática e indica que teremos uma queda da taxa de juros já nessa primeira reunião, agora em janeiro. Me acompanha nesse raciocínio aqui. Durante 2026, o Copom terá 8 reuniões para revisão da taxa de juros. É claro que ele não vai reduzir de 15% para 12,25% em uma única vez. Isso representaria uma loucura geral. No dia seguinte, todo mundo estaria na frente das lojas para comprar coisas parceladas com juros significativamente baixos. Então, deverá haver uma redução gradual para que chegue na última reunião de 2026 com 12,25%. Ele teria que seguir o que esse gráfico mostra. E pelos meus cálculos, como você pode ver aqui no gráfico, a taxa Selic teria que ser revisada agora de 15% para 14,75%. Já em março, estaria em 14,50%, em abril 14,25%, em junho 13,75%, em agosto 13,25%, em setembro 12,75%, em novembro 12,50% e em dezembro 12,25%, conforme a projeção do relatório Focus. Agora, será que realmente ela vai seguir essa redução gradual ou a gente terá uma surpresa nessa reunião de janeiro, onde a taxa de juros, a taxa Selic, já pode ser reduzida logo para 14,50% ou 14,25%? O que você acha? Mas a gente sabe que tem algo que ainda preocupa os economistas e o mercado financeiro para os próximos anos: o endividamento do governo federal. O gasto público cresce sem contrapartida de receitas ou reformas estruturais, ou seja, o governo gasta mais do que arrecada. Então, o Banco Central é forçado a manter juros mais altos por mais tempo para conter a inflação gerada pelo desequilíbrio fiscal. Isso cria o chamado conflito entre política fiscal e a política monetária. O governo gasta e se endivida. O Banco Central sobe os juros para conter os efeitos inflacionários desse gasto. O resultado é juros estruturalmente elevados, custo maior da dívida pública e, obviamente, menor crescimento no médio e no longo prazo. Então, está claro que existe um risco aí, numa zona cinzenta que afeta o meu e o seu dinheiro. Ainda que a gente venha reduzir o consumo, a lojinha venha reduzir o preço para vender mais, a inflação ainda pode voltar a subir por conta dos gastos públicos. E em um ano eleitoral, essa tensão só aumenta, pois esse tema virá, sem dúvida alguma, para a pauta dos candidatos. E, além disso, a eleição mostrará
se quem seguirá terá conduta similar ao governo atual ou diferente. Tudo isso gera volatilidade e insegurança no mercado. Deixe o seu comentário aqui se isso é algo que te preocupa de verdade. Agora, como podemos então aproveitar esses momentos nos nossos investimentos? Já deixe o seu like que agora o conteúdo fica diferenciado. Se existe a chance dos juros caírem no futuro, existe uma estratégia chamada travar taxa. Hoje, o Tesouro Prefixado e IPCA+ estão pagando taxas altíssimas. O Tesouro Prefixado 2032, por exemplo, está pagando 13,80% ao ano. E o Tesouro IPCA+ 2029 está pagando o IPCA, inflação, mais 7,97%. Se a Selic cair no mês que vem, essas taxas somem do mapa. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, chora. Até porque o mercado estará dando sinais claros de que as taxas vão cair e com potencial de chegar nas projeções previstas até o final do ano. Na minha opinião e nos meus estudos, o Tesouro Selic é a opção mais segura para o meu perfil. Eu vou continuar deixando a minha reserva de emergência aplicada no Tesouro Selic ou então no CDB com liquidez diária, mesmo que a Selic cair. Por consequência, o CDI também cai. Eu ainda garanto a segurança de ter dinheiro para resgatar com agilidade caso algum imprevisto aconteça. Aqui a gente coloca na balança rentabilidade e segurança. Agora, se eu tivesse um dinheiro parado hoje e eu não usaria pelos próximos 5 anos, eu olharia com carinho para o Tesouro IPCA+, sabendo que ele ficaria investido até o vencimento, sem precisar resgatar antecipadamente para não correr o risco de perder rendimento em função da marcação ao mercado. E se você investiu durante esse período de Selic a 15% em títulos pré-fixados IPCA+, e a taxa Selic vier a cair, é bem provável que o seu título passe a valer mais no mercado. Afinal de contas, enquanto o Tesouro estiver vendendo os títulos com taxas mais baixas, o seu título está precificado com taxas maiores, o que renderia um ganho em relação à marcação ao mercado. O seu título passa a valer mais no mercado. Mas tome muito cuidado com essas estratégias, pois é necessário ter conhecimento mais aprofundado para fazer esse tipo de manobra com os investimentos. Quer aprender mais sobre Tesouro Direto e sair do campo da dúvida e do medo? Então aproveita que ainda tenho algumas vagas, as últimas, para o curso Tesouro Direto Sem Mistérios. Por 12 parcelas de 13,95, você amplia o seu conhecimento para tomar as suas próprias decisões sobre investimentos. Aponte seu celular para este QR Code aqui na tela ou clica no link no comentário fixado aqui embaixo. Semana que vem, assim que sair a decisão, eu volto aqui com a tabela atualizada de quanto seu dinheiro rende com a nova taxa de juros se ela for atualizada. Mas não espere a notícia sair para se mexer. Se você quer aproveitar as altas taxas, o momento é agora. Resgate todas as moedas que você tem e invista o que der, sempre priorizando a sua segurança e a sua rentabilidade. Enquanto a gente fica ansioso esperando a decisão do Banco Central, do Copom, que tal assistir esse vídeo aqui no centro da tela, que eu te ajudo com um plano definitivo a fazer sobrar mais dinheiro em 2026 para você poder aumentar o seu potencial de investimento. Clica aqui embaixo que eu já estou te esperando lá. Até o próximo vídeo.